Olá, eu sou Tânia, ex-esposa do Nathan Silva, que foi bispo da Universal. Eu gostaria de falar toda a verdade a respeito da nossa separação. Eu quero contar o outro lado, da sua saída da igreja e da nossa separação. E eu gostaria de falar que eu posso falar a seu respeito porque eu convivi com ele quase 12 anos. E eu estou aqui para falar toda a verdade. Quando ele diz casamento arranjado, isso é uma grande mentira, porque quando nos conhecemos, ele me procurou e falou que já me observava há 5 meses. Daí então começamos a conversar, Daí namoramos, noivamos, casamos. Isso durou mais de 1 ano. E não foi por imposição de ninguém, não foi arranjado, não foi por desespero, foi algo que nós nos gostamos e daí chegou até o casamento. Quando ele diz que no nosso casamento havia muita confusão, isso é uma grande mentira, porque eu me esmerava para agradá-lo. Pelo fato dele ser muito perfeccionista, então eu me esmerava muito, porque sempre ele foi uma pessoa assim muito egoísta, Sempre era ele, tudo para ele. Ele queria que eu vivesse em função dele. E isso eu me sacrificava para agradá-lo, porque eu queria que ele subisse no altar com a consciência tranquila, que o nosso casamento não tivesse mácula. Por isso eu acabava me doando muito de mim, Sempre procurava fazer o melhor para ele, cuidar das coisas dele, e fazer de tudo para não ter confusão. E ele falou que havia muita confusão. Então isso não é verdade. Quando ele diz que a igreja não ampara as ex-esposas de pastores, isso não é verdade. Porque a igreja, quando ele me abandonou, a igreja me amparou. Teve todo o cuidado comigo. E eu conheço também tantas outras esposas que a igreja amparou. Inclusive, essa que ele cita no vídeo, que foi desamparada, meu Deus, ela foi amparada pela igreja. E até hoje, ela trabalha na igreja, ela reconstruiu a sua vida. E isso também não é verdade. Eu percebi, quando ele estava se desviando da fé, foi quando ele chegava em casa e falava mal da direção, e eu não aceitava aquilo, e ele não gostava, ele ficava muito revoltado, porque ele queria que eu concordasse com ele, e eu não aceitava, porque eu não poderia colocar em jogo a minha salvação. E eu percebia também que as reuniões dele já não era mais a mesma, aquilo ali me incomodava, eu fazia propósitos com Deus para mudar aquela situação, e eu via as reuniões deles, era fria, não passava espírito para o povo, então aquilo ali me entristecia e eu lutava com Deus a esse respeito. Eu gostaria de falar com respeito à separação, quando ele diz que eu tomei a decisão de separar. Isso não é verdade. Esse dia aconteceu, foi num dia do aniversário do nosso casamento. Eu fiz todos os preparativos, na maior expectativa. E nesse dia foi o dia um dos dias mais decepcionantes da minha vida. Ele falou que não queria mais a obra, que não queria mais ficar comigo. E daí eu desconfiei. Tem alguma coisa errada por trás disso. E anteriormente, num outro estado que nós passamos, ele tinha começado a conversar com uma mulher. E daí ele foi chamado a atenção, e mudou. E quando estávamos já em outro estado, aconteceu essa situação. E foi quando ele falou isso, e daí eu fiquei desconfiada. Aí eu comecei a ver o celular dele, eu vi várias ligações para um número só que esse número não identificava nome. Aí que eu fiz, eu liguei nesse número e que se identificou que foi uma mulher, que é a atual esposa dele hoje. Quer dizer, ele estava me traindo. E daí eu peguei ele também, no dia que ele foi embora, que foi o dia que eu descobri tudo, foi no último dia. Nos dias eu estava desconfiada, das ligações, e no último dia eu descobri tudo, que ele conversando com ela no telefone, se preocupou, falando, e a sua mãe? Ele não se preocupou com a minha mãe, ele me tirou da minha casa com 17 anos de idade, e ele ao menos não fez uma ligação para minha mãe. E daí eles ficaram conversando, foi aí que eu fui, falei com ele, descobri tudo naquele dia. E daí no mesmo dia ele foi embora,
E com poucas semanas ela já estava lá na Bahia. Amigos próximos a mim, né, falaram que ela já estava lá na Bahia. Depois de uma semana já estavam morando na mesma casa. Né? Então, assim, a decisão da separação não foi minha. Eu lutei pelo meu casamento. Eu falei, meu Deus, eu vou lutar até o último segundo. Né? Até quando eu pude, eu lutei pelo meu casamento. Então, isso também não é verdade. O que eu posso falar da Universal? Eu estou na Universal desde os meus 8 anos de idade. E a igreja, ela é uma igreja séria. Né? O objetivo é ganhar almas. Né? Ganhar almas. Na igreja ela tem disciplina, tem amor às almas. Né? E na reunião de pastores, nós aprendemos como ganhar almas e cuidar da nossa alma, que é o principal. E a igreja ela não aceita coisas erradas. A igreja não aceita indisciplina. Né? Se o pastor ele age errado, ele é tirado. Né? Ele é tirado para recomeçar novamente. E que moral ele tem de falar da igreja se ele me abandonou, se ele me traiu, se ele me deixou? Ele não tem nenhuma moral para falar da igreja. É muito triste ver um homem que semeava a fé e hoje ele semeia a dúvida. Semeava o amor e hoje ele semeia o ódio. E ele diz que o seu patrimônio é dinheiro. Né? O meu patrimônio é a minha salvação. Meu patrimônio é ganhar almas, que um dia foi o objetivo dele. Era almas, mas ele foi se perdendo no meio do caminho. E você, né, que tem visto esses vídeos dele, cuide da sua salvação. Né? Você tem visto esses vídeos, tem se contaminado, e por isso que eu vim aqui falar toda a verdade. Que você vinha fugir disso, que você vinha parar de ver esses vídeos contaminando a sua fé. Cuide da sua salvação, que a coisa mais preciosa que nós temos é a nossa salvação. Sobretudo, vamos orar por ele, porque ele é uma alma. E vamos cuidar da nossa salvação. E muito obrigado pela sua atenção.